Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Seção 8ª. Custódia de ações fungíveis. Artigo 41. A instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a prestar serviços de custódia de ações fungíveis pode contratar custódia em que as ações de cada espécie e classe da companhia sejam recebidas em depósito como valores fungíveis, adquirindo a instituição depositária a propriedade fiduciária das ações, redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001. Primeiro, a instituição depositária não pode dispor das ações e fica obrigada a devolver ao depositante a quantidade de ações recebidas, com as modificações resultantes de alterações no capital social ou no número de ações da companhia emissora, independentemente do número de ordem das ações ou dos certificados recebidos em depósito. Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001. Segundo, aplicar-se o disposto neste artigo, no que couber, aos demais valores mobiliários, incluído pela Lei nº 10.303, de 2001. Terceiro, a instituição depositária ficará obrigada a comunicar à companhia emissora, incluído pela Lei nº 10.303, de 2001. E, imediatamente, o nome do proprietário efetivo quando houver qualquer evento societário que exija a sua identificação, e, incluído pela Lei nº 10.303, de 2001. Segunda, no prazo de até 10 dias, a contratação da custódia e a criação de ônus ou gravames sobre as ações, incluído pela Lei nº 10.303, de 2001. Quarto, a propriedade das ações em custódia fungível será provada pelo contrato firmado entre o proprietário das ações e a instituição depositária, incluído pela Lei nº 10.303, de 2001. Quinto, a instituição tem as obrigações de depositária e responde perante o acionista e terceiros pelo descumprimento de suas obrigações, incluído pela Lei nº 10.303, de 2001. Representação e responsabilidade. Artigo 42. A instituição financeira representa, perante a companhia, os titulares das ações recebidas em custódia nos termos do artigo 41, para receber dividendos e ações bonificadas e exercer direito de preferência para a subscrição de ações. Primeiro, sempre que houver distribuição de dividendos ou bonificação de ações e, em qualquer caso, ao menos uma vez por ano, a instituição financeira fornecerá à companhia a lista dos depositantes de ações recebidas nos termos deste artigo, assim como a quantidade de ações de cada um. Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Segundo, o depositante pode, a qualquer tempo, extinguir a custódia e pedir a devolução dos certificados de suas ações. Terceiro, a companhia não responde perante o acionista nem terceiros pelos atos da instituição depositária das ações. Seção 9ª. Certificado de depósito de ações. Artigo 43. A instituição financeira autorizada a funcionar como agente emissor de certificados, artigo 27, pode emitir título representativo das ações que receberem depósito, do qual constarão, redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. E, o local e a data da emissão. Segunda, o nome da instituição emitente e as assinaturas de seus representantes. Terceira, a denominação certificado de depósito de ações. Quarta, a especificação das ações depositadas. V. A declaração de que as ações depositadas, seus rendimentos e o valor recebido nos casos de resgate ou amortização somente serão entregues ao titular do certificado de depósito, contra a apresentação deste. Sexta, o nome e a qualificação do depositante. Sétima, o preço do depósito cobrado pelo banco, se devido na entrega das ações depositadas. Oitava, o lugar da entrega do objeto do depósito. Primeiro, a instituição financeira responde pela origem e autenticidade dos certificados das ações depositadas.
Segundo emitido o certificado de depósito, as ações depositadas, seus rendimentos, o valor de resgate ou de amortização não poderão ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca ou apreensão, ou qualquer outro embaraço que impeça sua entrega ao titular do certificado, mas este poderá ser objeto de penhora ou de qualquer medida cautelar por obrigação do seu titular. Terceiro, os certificados de depósito de ações serão nominativos, podendo ser mantidos sob o sistema escritural. Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Quarto, os certificados de depósito de ações poderão, a pedido do seu titular, e por sua conta, ser desdobrados ou grupados. Quinto, aplicam-se ao endosso do certificado, no que couber, as normas que regulam o endosso de títulos cambiários. Seção X. Resgate, amortização e reembolso. Resgate e amortização. Artigo 44. O Estatuto ou a Assembleia Geral Extraordinária pode autorizar a aplicação de lucros ou reservas no resgate ou na amortização de ações, determinando as condições e o modo de proceder-se à operação. Primeiro, o resgate consiste no pagamento do valor das ações para retirá-las definitivamente de circulação, com redução ou não do capital social. Mantido o mesmo capital, será atribuído, quando for o caso, novo valor nominal às ações remanescentes. Segundo, a amortização consiste na distribuição aos acionistas, a título de antecipação e sem redução do capital social, de quantias que lhes poderiam tocar em caso de liquidação da companhia. Terceiro, a amortização pode ser integral ou parcial e abranger todas as classes de ações ou só uma delas. Quarto, o resgate e a amortização que não abrangerem a totalidade das ações de uma mesma classe serão feitos mediante sorteio, sorteadas ações custodiadas nos termos do artigo 41, a instituição financeira especificará, mediante rateio, as resgatadas ou amortizadas, se outra forma não estiver prevista no contrato de custódia. Quinto, as ações integralmente amortizadas poderão ser substituídas por ações de fruição, com as restrições fixadas pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral que deliberar a amortização. Em qualquer caso, ocorrendo liquidação da companhia, as ações amortizadas só concorrerão ao acervo líquido depois de assegurado às ações não amortizadas valor igual ao da amortização, corrigido monetariamente. Sexto, salvo disposição em contrário do Estatuto Social, o resgate de ações de uma ou mais classes só será efetuado se, em assembleia especial convocada para deliberar essa matéria específica, for aprovado por acionistas que representem, no mínimo, a metade das ações da classe S, atingida, incluído pela Lei nº 10.303, de 2001. Reembolso. Artigo 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral o valor de suas ações. Primeiro, o Estatuto pode estabelecer normas para a determinação do valor de reembolso, que, entretanto, somente poderá ser inferior ao valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, observado o disposto no segundo, se estipulado com base no valor econômico da companhia, a ser apurado em avaliação, terceiro e quarto. Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Segundo, se a deliberação da Assembleia Geral ocorrer mais de 60 dias depois da data do último balanço aprovado, será facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial em data que atenda àquele prazo. Nesse caso, a companhia pagará imediatamente 80% do valor de reembolso calculado com base no último balanço e, levantado o balanço especial, pagará o saldo no prazo de 120 dias a contar da data da deliberação da Assembleia Geral. Terceiro, se o Estatuto determinar a avaliação da ação para efeito de reembolso, o valor será o determinado por 3 peritos ou empresa especializada, mediante laudo que satisfaça os requisitos do primeiro do artigo 8º e com a responsabilidade prevista no 6º do mesmo artigo. Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997.
Quarto, os peritos ou empresa especializada serão indicados em lista sextupla ou tríplice, respectivamente, pelo Conselho de Administração ou, se não houver, pela diretoria, e escolhidos pela Assembleia Geral em deliberação tomada por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco, cabendo a cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, o direito a um voto. Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Quinto, o valor de reembolso poderá ser pago à conta de lucros ou reservas, exceto a legal, e nesse caso as ações reembolsadas ficarão em tesouraria. Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Sexto, se, no prazo de 120 dias, a contar da publicação da ata da Assembleia, não forem substituídos os acionistas cujas ações tenham sido reembolsadas à conta do capital social, este considerar-se-á reduzido no montante correspondente, cumprindo aos órgãos da administração convocar a Assembleia Geral, dentro de 5 dias, para tomar conhecimento daquela redução. Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Sétimo, se sobrevier a falência da sociedade, os acionistas dissidentes, credores pelo reembolso de suas ações, serão classificados como quirografários em quadro separado, e os rateios que lhes couberem serão imputados no pagamento dos créditos constituídos anteriormente à data da publicação da ata da Assembleia. As quantias assim atribuídas aos créditos mais antigos não se deduzirão dos créditos dos ex-acionistas, que subsistirão integralmente para serem satisfeitos pelos bens da massa, depois de pagos os primeiros. Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997. Oitavo, se, quando ocorrer a falência, já se houver efetuado, à conta do capital social, o reembolso dos ex-acionistas, estes não tiverem sido substituídos, e a massa não bastar para o pagamento dos créditos mais antigos, caberá ação revocatória para restituição do reembolso pago com redução do capital social, até a concorrência do que remanescer dessa parte do passivo. A restituição será havida, na mesma proporção, de todos os acionistas cujas ações tenham sido reembolsadas. Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997. Capítulo 4. Partes beneficiárias. Características. Artigo 46. A companhia pode criar, a qualquer tempo, títulos negociáveis, sem valor nominal e estranhos ao capital social, denominados partes beneficiárias. Primeiro, as partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia, consistente na participação nos lucros anuais, artigo 190. Segundo, a participação atribuída às partes beneficiárias, inclusive para formação de reserva para resgate, se houver, não ultrapassará 0,1 dos lucros. Terceiro, é vedado conferir às partes beneficiárias qualquer direito privativo de acionista, salvo o de fiscalizar, nos termos desta lei, os atos dos administradores. Quarto, é proibida a criação de mais de uma classe ou série de partes beneficiárias. Emissão. Artigo 47. As partes beneficiárias poderão ser alienadas pela companhia, nas condições determinadas pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral, ou atribuídas a fundadores, acionistas ou terceiros, como remuneração de serviços prestados à companhia. Parágrafo único. É vedado às companhias abertas emitir partes beneficiárias, redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001. Resgate e conversão. Artigo 48. O Estatuto fixará o prazo de duração das partes beneficiárias e, sempre que estipular resgate, deverá criar reserva especial para esse fim. Primeiro, o prazo de duração das partes beneficiárias atribuídas gratuitamente, salvo as destinadas a sociedades ou fundações beneficentes dos empregados da companhia, não poderá ultrapassar 10 anos. Segundo, o Estatuto poderá prever a conversão das partes beneficiárias em ações, mediante capitalização de reserva criada para esse fim.
Terceiro, no caso de liquidação da companhia, solvido o passivo exigível, os titulares das partes beneficiárias terão direito de preferência sobre o que restar do ativo até a importância da reserva para resgate ou conversão. Certificados. Artigo 49. Os certificados das partes beneficiárias conterão: I. A denominação parte beneficiária. Segunda, a denominação da companhia, sua sede e prazo de duração. Terceira, o valor do capital social, a data do ato que o fixou e o número de ações em que se divide. Quarta, o número de partes beneficiárias criadas pela companhia e o respectivo número de ordem. V. Os direitos que lhes serão atribuídos pelo Estatuto, o prazo de duração e as condições de resgate, se houver. Sexta, a data da constituição da companhia e do arquivamento e publicação dos seus atos constitutivos. Sétima, o nome do beneficiário, redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Oitava, a data da emissão do certificado e as assinaturas de 2 diretores. Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Forma, propriedade, circulação e ônus. Artigo 50. As partes beneficiárias serão nominativas e a elas se aplica, no que couber, o disposto nas seções V a 7ª do capítulo 3º. Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Primeiro, as partes beneficiárias serão registradas em livros próprios, mantidos pela companhia. Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997. Segundo, as partes beneficiárias podem ser objeto de depósito com emissão de certificado, nos termos do artigo 43. Modificação dos direitos. Artigo 51. A reforma do Estatuto que modificar ou reduzir as vantagens conferidas às partes beneficiárias só terá eficácia quando aprovada pela metade, no mínimo, dos seus titulares, reunidos em Assembleia Geral Especial. Primeiro, a Assembleia será convocada, através da imprensa, de acordo com as exigências para convocação das Assembleias de Acionistas, com um mês de antecedência, no mínimo. Se, após duas convocações, deixar de instalar-se por falta de número, somente 6 meses depois outra poderá ser convocada. Segundo, cada parte beneficiária dá direito a um voto, não podendo a companhia votar com os títulos que possuir em tesouraria. Terceiro, a emissão de partes beneficiárias poderá ser feita com a nomeação de agente fiduciário dos seus titulares, observado, no que couber, o disposto nos artigos 66 a 71. Capítulo V. Debêntures. Características. Artigo 52. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e, se houver, do certificado, redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001. Seção I. Direito dos debenturistas. Emissões e séries. Artigo 53. A companhia poderá efetuar mais de uma emissão de debêntures, e cada emissão pode ser dividida em séries. Parágrafo único. As debêntures da mesma série terão igual valor nominal e conferirão a seus titulares os mesmos direitos. Valor nominal. Artigo 54. A debênture terá valor nominal expresso em moeda nacional, salvo nos casos de obrigação que, nos termos da legislação em vigor, possa ter o pagamento estipulado em moeda estrangeira. Primeiro, a debênture poderá conter cláusula de correção monetária, com base nos coeficientes fixados para correção de títulos da dívida pública, na variação da taxa cambial ou em outros referenciais não expressamente vedados em lei. Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001. Segundo, a escritura de debênture poderá assegurar ao debenturista a opção de escolher receber o pagamento do principal e acessórios, quando do vencimento, amortização ou resgate, em moeda ou em bens avaliados nos termos do artigo 8º. Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001.
Vencimento, amortização e resgate. Artigo 55. A época do vencimento da debênture deverá constar da escritura de emissão e do certificado, podendo a companhia estipular amortizações parciais de cada série, criar fundos de amortização e reservar-se o direito de resgate antecipado, parcial ou total, dos títulos da mesma série. Primeiro, a amortização de debêntures da mesma série deve ser feita mediante rateio. Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011. Segundo, o resgate parcial de debêntures da mesma série deve ser feito, redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011. E, mediante sorteio, ou, incluído pela Lei nº 12.431, de 2011. Segunda, se as debêntures estiverem cotadas por preço inferior ao valor nominal, por compra no mercado organizado de valores mobiliários, observadas as regras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Incluído pela Lei nº 12.431, de 2011. Terceiro, é facultado à companhia adquirir debêntures de sua emissão, redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011. E, por valor igual ou inferior ao nominal, devendo o fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras, ou, incluído pela Lei nº 12.431, de 2011. Segunda, por valor superior ao nominal, desde que observe as regras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Incluído pela Lei nº 12.431, de 2011. Quarto, a companhia poderá emitir debêntures cujo vencimento somente ocorra nos casos de inadimplência da obrigação de pagar juros e dissolução da companhia, ou de outras condições previstas no título. Incluído pela Lei nº 12.431, de 2011. Juros e outros direitos. Artigo 56. A debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso. Conversibilidade em ações. Artigo 57. A debênture poderá ser conversível em ações nas condições constantes da escritura de emissão, que especificará. E, as bases da conversão, seja em número de ações em que poderá ser convertida cada debênture, seja como relação entre o valor nominal da debênture e o preço de emissão das ações. Segunda, a espécie e a classe das ações em que poderá ser convertida. Terceira, o prazo ou época para o exercício do direito à conversão. Quarta, as demais condições a que a conversão acaso fique sujeita. Primeiro, os acionistas terão direito de preferência para subscrever a emissão de debêntures com cláusula de conversibilidade em ações, observado o disposto nos artigos 171 e 172. Segundo, enquanto puder ser exercido o direito à conversão, dependerá de prévia aprovação dos debenturistas, em assembleia especial, ou de seu agente fiduciário, a alteração do estatuto para a. Mudar o objeto da companhia. B. Criar ações preferenciais ou modificar as vantagens das existentes, em prejuízo das ações em que são conversíveis as debêntures. Seção 2ª. Espécies. Artigo 58. A debênture poderá, conforme dispuser a escritura de emissão, ter garantia real ou garantia flutuante, não gozar de preferência ou ser subordinada aos demais credores da companhia. Primeiro, a garantia flutuante assegura à debênture privilégio geral sobre o ativo da companhia, mas não impede a negociação dos bens que compõem esse ativo. Segundo, as garantias poderão ser constituídas cumulativamente. Terceiro, as debêntures com garantia flutuante de nova emissão são preferidas pelas de emissão ou de emissões anteriores, e a prioridade se estabelece pela data do arquivamento do ato societário que deliberou sobre a emissão, concorrendo as séries, dentro da mesma emissão, em igualdade. Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023. Quarto, a debênture que não gozar de garantia poderá conter cláusula de subordinação aos credores quirografários, preferindo apenas aos acionistas no ativo remanescente, se houver, em caso de liquidação da companhia.
Quinto, a obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel ou outro bem sujeito a registro de propriedade, assumida pela companhia na escritura de emissão, é oponível a terceiros, desde que averbada no competente registro. Sexto, as debêntures emitidas por companhia integrante de grupo de sociedades, artigo 265, poderão ter garantia flutuante do ativo de duas ou mais sociedades do grupo. Seção terceira. Criação e emissão. Competência. Artigo 59. A deliberação sobre emissão de debêntures é da competência privativa da Assembleia Geral, que deverá fixar, observado o que a respeito dispuser o Estatuto. E, o valor da emissão ou os critérios de determinação do seu limite, e a sua divisão em séries, se for o caso. Segunda, o número e o valor nominal das debêntures. Terceira, as garantias reais ou a garantia flutuante, se houver. Quarta, as condições da correção monetária, se houver. V. A conversibilidade ou não em ações e as condições a serem observadas na conversão. Sexta, a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate. Sétima, a época e as condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros e do prêmio de reembolso, se houver. Oitava, o modo de subscrição ou colocação e o tipo das debêntures, e, redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023. Nona, o desmembramento, do seu valor nominal, dos juros e dos demais direitos conferidos aos titulares. Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023. Primeiro, o Conselho de Administração ou a diretoria poderão deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, exceto se houver disposição estatutária em contrário. Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023. Segundo o Estatuto da Companhia Aberta, poderá autorizar o Conselho de Administração a, dentro dos limites do capital autorizado, deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, especificando o limite do aumento de capital decorrente da conversão das debêntures, em valor do capital social ou em número de ações, e as espécies e classes das ações que poderão ser emitidas. Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011. Terceiro, o órgão competente da companhia poderá deliberar que a emissão terá valor e número de série indeterminados, dentro dos limites por ela fixados. Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023. Quarto, nos casos não previstos nos primeiro e segundo, a Assembleia Geral pode delegar ao Conselho de Administração a deliberação sobre as condições de que tratam os incisos 6ª a 8ª do caput e sobre a oportunidade da emissão. Incluído pela Lei nº 12.431, de 2011. Quinto, caberá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no inciso 9º do caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023. Limite de emissão. Artigo 60. Revogado pela Lei nº 12.431, de 2011. Escritura de emissão.